O Coelho, ele foi expulso ontem, o Corinthians perdeu do Vasco 3-0 na Fazendinha. E o Coelho foi expulso pelo árbitro. Até aí tudo bem, o Coelho é o treinador do Sub-20. Só que o inusitado, ele xingou um assessor da diretoria do Corinthians que estava na arquibancada. E o assessor da diretoria que ele xingou é o Fernando Matheus, Matheus com TH. Ele é assessor da diretoria da base do Corinthians. E quem é o Fernando Matheus? Ele é o sobrinho neto do Vicente Matheus. E foi ele que o Coelho xingou, simplesmente xingou o cara e disse, de acordo com a súmula, tá aqui, a frase foi: vai tomar no seu pan, seu diretorzinho de merda, filho da P. Desce aqui, porque o cara tava na arquibancada. Eu fui avisado pelo quarto árbitro, o senhor Humberto José Júnior. E aí solta, de acordo com ele, gritando em voz alta: vai tomar no seu tan, seu diretorzinho de merda, filho da P, desce aqui, diz o registro que está aqui na súmula dos cartões vermelhos. Então, o Coelho perdeu a cabeça com o cara não deixa de ser um superior, porque o cara é assessor da diretoria. Então, a matéria tá aí que a Cris está colocando. Tenta puxar ali, Cris. Tenta embaixo, onde está a súmula. Só para vocês entenderem. Esse pedaço azul, não vai dar para vocês enxergarem o que eu falei, mas é aí que está a parte do xingamento, etc. Depois está lá no meu timão, dê uma olhada. Mas assim, eu acho de verdade, se o cara estava cornetando um jogador do Sub-20, um jogador do Coelho, o Coelho, tudo bem, foi lá, fez a defesa do seu jogador, porque o cara podia estar cobrando, como diretor ali de cima, o seu jogador. Acho que o cara também não acerta, o cara erra. Mas eu acho que também o tipo de comportamento do Coelho virar para um assessor da diretoria, um cara que é superior a ele, no meio do jogo, e xingar e prejudicar o time, também acho que não faz sentido, entendeu? Então acho que para mim os dois erraram. Então tá aí, a gente subiu agora há pouco aí essa nota. Eu acho lamentável, porque eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, denigra a imagem do Corinthians, da base do Corinthians, né? Então, assim, se o cara errou ao expor e cobrar o jogador, porque talvez não era o papel dele, deveria ser do treinador, acho que o Coelho também não poderia ter perdido a cabeça e ter xingado o cara, que é até um superior dele. Então, e aí vai para a súmula, o Coelho é expulso, os jogadores em campo olham o seu treinador sendo expulso por estar xingando o diretor, imagina ali o clima. Então, assim, é uma situação muito ruim, que eu acho que queima muito a situação do Corinthians. Não é legal, não gosto muito disso, não faz bem, sabe? Eu acho que xingar, discutir desse jeito, eu de verdade não curto muito essa ideia, sabe? Assim, sei lá, o Coelho não deixou uma boa imagem aí nessa passagem recente, quando tentou ajudar o profissional, deixou uma imagem ruim, com os números muito ruins, e sei lá, não pega bem esse tipo de coisa, não pega bem. Eu acho que o Duílio tá chegando agora, talvez, eu não sei se repensar aí a continuidade do Coelho ali como treinador do Sub-20. Eu acho que é um caso que merece um pedido de desculpa, tanto do Coelho, talvez do diretor também. Sabe assim, aquela coisa de usar as redes sociais e pedir. Eu não sei, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que de alguma maneira a imagem do Corinthians fica desgastada, sabe? E quem desgasta, trabalha pelo clube, desgasta a imagem desse jeito do clube, saindo na súmula um palavrão, uma quebra de hierarquia ali dentro, e aí você perde um jogo de 3-0, seus jogadores, imagina os jogadores jovens olhando ali, escutando o treinador xingar um cara diretor em cima, na arquibancada.
Enfim, então essa é a matéria aí, a gente subiu agora há pouco, tem os detalhes lá, leiam lá, tem o nome do árbitro, tem a frase toda ali do Coelho também na súmula, tá ali a matéria no meu timão, dê uma olhada lá, mas é isso. O Helder Duarte já está mais que comprovado que o Coelho não tem a mínima capacidade profissional e emocional, ele é amigo de quem? Quem banca ele, Vessone? Ele tem uma ótima relação com o Andrés, sempre teve, porque os dois se conhecem desde a época que o Andrés era diretor da base. Então, assim, eu não sei até que ponto essa relação o segura no cargo. O Coelho sempre foi muito competente, assim, digo de bons resultados no Sub-20. A gente não pode negar isso. Fez finais de Copinha, foi campeão de Copinha, enfim. Ele tem a sua história na base do Corinthians, mas se você me perguntou quem é amigo de quem, a relação dele com o Andrés é muito próxima, porque eles se conheceram quando o Andrés era diretor da base, lá nos anos... o Coelho subiu ali em 2005, então o Andrés já era diretor da base em 2002, 2003, 2004, enfim. Porque o Coelho era da base do Corinthians ainda, quando os dois criaram já um vínculo ali. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei se é isso que o segura hoje, seria leviano da minha parte falar se é isso, mas de alguma maneira ele tem a ligação forte com o André, sim, já que você me perguntou sobre isso. Alain Moreira, que é nosso membro, sempre com a gente, as críticas são válidas pelo momento do Coelho, mas resumir a história do Coelho em um episódio que só está lá por QI é falta de respeito. Sim, Alain, por isso que eu fiz questão e faço questão também de ler o seu comentário também por isso, porque... E aí eu ponderei as duas coisas, porque já me perguntaram se lance dele ser apadrinhado ou não, e não é bem isso, ele tem já uma história bonita na base, chegou em finais de Copinha, conquistou títulos na base, títulos de Copinha, ganhou muitos clássicos, se eu não me engano, eles chegaram a ficar quase 30 jogos invicto uma vez, o time dele. Então, assim, dá para falar as duas coisas, sabe? Não dá para só falar essa parte boa, mas também não dá para falar, concordo contigo, que não dá só para falar mal do Coelho também por esse episódio, enfim, que ele perdeu ali a cabeça com o cara. Então, dá para ponderar as duas coisas, mas vale o seu alerta aí. Eu já tinha feito isso, mas fica aí o seu alerta também.